Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês a respeito das formas geométricas, também conhecidos como shapes. Assim como nós criamos um texto na aula passada e editamos ele, também é possível adicionar elementos que representam formas geométricas, como por exemplo círculo, retângulo, quadrado e entre outras formas. E é possível trabalhar com shapes através do grupo de ferramentas da Rectangle Tool. Como o Photoshop possui diversas ferramentas, muitas delas não iriam caber aqui na barra de menus. Por isso é muito comum trabalharmos com o conceito de grupos de ferramentas, ou seja, se eu clicasse sobre a ferramenta Rectangle Tool, que é esta aqui, eu iria poder criar um retângulo. Mas vamos supor que eu quisesse criar um círculo. Como isso poderia ser feito? Selecionando o grupo de ferramentas da Rectangle Tool. E para fazer isso, basta clicar e manter o botão esquerdo do mouse pressionado. E ao fazer isso, uma série de novas opções são apresentadas. Então temos a Rectangle Tool, que é referente a um retângulo, a Rounded Rectangle Tool, que é para um retângulo com bordas arredondadas, a Ellipse Tool, que nos permite criar uma circunferência, a Line Tool, por exemplo, e entre outras ferramentas que eu vou mostrar durante esta aula. Então comece trabalhando com a Rectangle Tool, que pode ser acessada através do atalho M ou clicando aqui aonde o cursor do meu mouse está indicando. Para criar um retângulo ou uma forma geométrica é muito simples. Basta clicar em dois pontos da sua imagem. Então eu vou clicar sobre o ponto A, que está sendo indicado no seu vídeo, e com o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastar até o ponto B. Faça o mesmo aí na sua casa. E como um passe de mágica, o nosso novo retângulo foi criado. E aqui na barra de opções da ferramenta selecionada, temos algumas opções que valem a pena ser citadas, como por exemplo a Fill. A Fill é a opção responsável por escolher uma cor da sua forma geométrica. Assim como na aula passada, dê um clique sobre o retângulo e aqui nós temos opções diferentes do que eu mostrei lá no Color Picker. Primeiro que ele já vem com uma série de cores pré-definidas e você pode escolher aqui. Temos, por exemplo, as cores que foram utilizadas recentemente e também diversas opções de cores que para selecionar basta clicar aqui e ao abrir a aba, clicar sobre a cor que você deseja usar. Então, por exemplo, se eu clicar no amarelo, a nossa forma geométrica irá mudar de cor. Existe ainda a opção de adicionar um contorno nesta forma geométrica, que é a chamada Stroke. Então você pode escolher uma cor para esse contorno que ficará em volta da sua forma geométrica. Então vou colocar, por exemplo, a cor preta. E assim é possível adicionar um contorno no seu shape. No lado direito da opção Stroke, podemos configurar ela. Então nesta barrinha é possível definir a largura. Então se você deseja um contorno maior, basta aumentar o valor e menor basta diminuir. Então se eu quisesse colocar, por exemplo, um contorno um pouco maior, ao arrastar aqui, o contorno ficaria maior. Ao lado dessa opção, podemos definir se esse contorno será linear, como estamos observando, ou se ele será pontilhado. Então, se eu clicar aqui, eu posso marcar opções diferentes de como será esse contorno. Eu gosto de utilizar a opção que é linear, mas eu te convido a testar cada uma e verificar qual melhor se adequa ao seu trabalho. Então criamos o nosso novo retângulo, eu vou deletar ele, clicando sobre o nome Rectangle 1, que está aqui na aba Layers, e utilizando a tecla Delete. Toda essa configuração equivale para qualquer tipo de shape. Então se eu quisesse utilizar, por exemplo, agora uma elipse, criar uma elipse, basta clicar com o botão esquerdo e manter pressionado e selecionar a ferramenta Ellipse Tool, que é a terceira ferramenta. Vale lembrar que ela também poderia ser acessada através do atalho U. E para criar uma elipse é a mesma coisa. Clica no ponto A, arrasta e solta no ponto B. Temos aqui então a nossa elipse. Também pode ter as mesmas configurações como eu já fiz no shape anterior. Vou novamente deletar para mostrar as outras opções para vocês. Temos a Rounded Rectangle Tool, que é um retângulo com bordas arredondadas. Então novamente vou deletar esse shape. A penúltima opção é a Line Tool, que basicamente cria uma linha para você. E você pode definir a largura desta linha através desta opção aqui, que é o chamado Weight. Então temos aqui a opção de setar a largura desta linha. Ao aumentar o valor, observe que a sua linha vai ficar mais grossa e ao diminuir, ela fica um pouco mais fina. A última e não menos importante opção é a Custom Shape Tool. Eu considero essa ferramenta bastante interessante porque ela nos permite adicionar diversas formas
já pré-definidas pelo programa. Então, aqui onde está escrito Shape, lá na última parte da barra de opções, observe que tem uma setinha. Ou seja, se eu criar esse shape, ele terá uma forma de seta. Olha que bacana. E clicando aqui na setinha, ele apresenta diversas opções de shapes já pré-definidos para você. Então você tem diversas formas bem legais de shapes que podem ser trabalhadas aqui no Photoshop. E caso todas essas opções não estejam aparecendo para você, basta clicar nesta engrenagem e clicar aonde está escrito All. Note que uma nova aba será aberta, mas basta marcar a opção chamada Append, esta última opção aqui. Então ele vai apresentar todas as opções de formas geométricas e shapes para você. Vale a pena explorar cada um deles, porque realmente isso é muito interessante e pode acabar poupando o seu tempo na hora da edição. Então foi isso, pessoal. Como eu falei, as formas geométricas são bastante úteis e bastante interessantes. E mais uma vez venho frisar, não deixe de explorar todas as opções deste grupo de ferramentas. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.